A gente sabe então que quando um corpo, ou mais precisamente uma partícula, afinal a gente só está falando disso por hora, quando uma partícula está sujeita somente a trabalhos conservativos, então ela pode estar sujeita a várias forças, mas só aquelas que são conservativas fazem trabalho. Então a gente tem a energia mecânica dessa partícula conservada, ou desse corpo, que pode ser tratado como uma partícula, conservada a sua energia mecânica. E se tiverem forças não conservativas fazendo trabalho? Como é que fica a história? Para abordar isso, vamos imaginar, por exemplo, um corpo sujeito a 4 forças, 2 conservativas, 2 não conservativas. A força resultante vai ser naturalmente a soma vetorial dessas 4 forças, ao passo que o trabalho resultante, um escalar, vai ser a soma dos 4 trabalhos, cada qual de uma força. Os trabalhos 1 e 2 são os trabalhos, respectivamente, das forças F1 e F2, que, como são conservativas, então esses trabalhos podem ser expressos como uma diferença de potencial. Logo, esses dois trabalhos aqui são menos a variação do potencial associado à força conservativa 1 e menos a variação da energia potencial associada à força conservativa F2. Agora, os trabalhos W3 e W4 das forças não conservativas. Como que a gente calcula? O jeito é na raça. Eles não podem ser expressos por uma diferença de potencial. Tendo isso, então, a gente pode passar essas DDPs para o outro lado, de tal modo, então, que a gente vai ter a soma das variações da energia cinética e das energias potenciais. Como a soma de variações é a variação da soma, a gente vai ter a variação da soma da energia cinética com as potenciais, ou seja, a variação da energia mecânica. Do outro lado ficaram quem? Os trabalhos não conservativos, ou os trabalhos das forças não conservativas. Isso a gente pode generalizar para qualquer número de forças conservativas e não conservativas agindo em qualquer corpo. Qualquer força que esteja agindo nesse corpo ou vai ser conservativa ou vai ser não conservativa. Então isso daqui está bem geral. A única coisa que muda de um caso para outro é quantas forças conservativas e quantas não conservativas estão agindo. Portanto, a gente pode generalizar dessa forma. A variação da energia mecânica de um corpo vai ser exatamente igual à soma de todos os trabalhos não conservativos. Eu estou chamando aqui de não C de não conservativo. Ou seja, trabalhos não conservativos fazem o quê? Mudam a energia mecânica. Essa mudança, o saldo da energia mecânica pode aumentar ou diminuir. Se aumentar, se essa variação for positiva, significa que a energia mecânica aumentou. Então a gente tem algo fazendo um trabalho não conservativo positivo, dando, portanto, energia mecânica a um sistema. Isso acontece, por exemplo, quando a gente empurra algum objeto, ou empurrões e puxões em geral que façam um trabalho positivo. Agora, se o saldo dos trabalhos não conservativos for negativo, então a gente tem a variação da energia mecânica negativa, ou seja, a energia mecânica do sistema está diminuindo. Um exemplo disso são forças de atrito ou mesmo dissipação em impactos. Uma bolinha quicando, por exemplo, a cada kick a gente vai ter o que a gente chama de uma dissipação da energia mecânica da bolinha. Significa que a energia mecânica sumiu? Que a energia sumiu? Lembram do nosso skatista quando a gente soltava ele aqui, pá, na pancada? A gente teve uma parte da energia virando térmica? O que acontece nessa pancada ou num kick é que as moléculas do skate, por exemplo, ou as moléculas dessa bolinha dão uma chacoalhada nas moléculas do chão e transfere parte dessa energia, que estava na forma de energia mecânica dela, se movendo como um todo, vai passar a ser energia cinética das moléculas ali do chão, chacoalhando elas. Que inclusive chacoalham as moléculas do ar que está ali pertinho delas, que chacoalham as vizinhas, que chacoalham as vizinhas. Esse chacoalhar de moléculas do ar é o que a gente chama de som. Então, o que a bolinha perdeu de energia mecânica virou energia, digamos, interna das moléculas do chão e mesmo da bolinha.
de tal modo que essa variação vai ser zero. A energia, em todas as suas formas, ela é conservada. Isso é um dos princípios mais gerais e mais sólidos da física. E vocês vão ver ao longo das disciplinas de física isso em aplicações mais variadas e gerais. Voltando ao nosso amiguinho. Olha só, se eu soltar nosso amiguinho aqui, dessa altura marcada com 6, ele sai para lá, porque mesmo com a dissipação de energia aqui nessa pancada, ele ainda vai ter energia mecânica suficiente para chegar aqui com velocidade, então ele sai ali da rampa. E se eu colocar um atrito aqui? Vamos lá. Ele fica na rampa. Por quê? Porque à medida que ele está deslizando na rampa, o atrito, que está agora presente, está realizando o trabalho. E o trabalho do atrito ele vai ser negativo. Então ele vai diminuindo a quantidade de energia mecânica do cara. O que o atrito está fazendo é algo mais ou menos assim. Todo e qualquer corpo constituído por átomos e moléculas que tem uma agitaçãozinha intrínseca ali, e a temperatura de qualquer corpo é uma média das velocidades aqui, mais precisamente ela é uma média das energias cinéticas. E quando a gente atrita dois corpos, eles estão se batendo. No que eles estão se batendo, as moléculas vão se agitando mais. Olha o que acontece com a temperatura. Ora, se a energia cinética aumentou, então isso é o que corresponde a uma temperatura maior. Então, para onde está indo a energia mecânica do skatista? Está sumindo? Não. Está indo para a superfície da rampa e para as rodinhas do skate esquentando. Vamos colocar nosso amiguinho aqui em câmera lenta. Diminuir um pouco o coeficiente de atrito. Agora, o que está acontecendo? À medida que ele vai andando, o atrito vai fazendo o trabalho e esse trabalho do atrito vai diminuindo a fatia da energia que estava disponível no sistema antes, que é a energia mecânica desse cara. Ainda assim, a parte que ainda é disponível como mecânica vai se alternando entre cinética e potencial. Enquanto ele estiver deslizando sobre a rampa, o atrito vai estar realizando o trabalho e a energia mecânica vai diminuindo até que toda a energia mecânica dele foi transformada em energia interna da vizinhança, ou energia térmica. A energia mecânica que a gente tinha dado para ele aqui quando eu levantei eu fiz um trabalho não conservativo positivo. Eu dei energia mecânica. Vamos fazer um exercício para assentar tudo isso. Imagine que vocês estão testando uma montanha-russa num parque de diversões com um carrinho vazio de massa 120 kg. A gente vai tratar esse carrinho como uma partícula, que eu estou desenhando aqui, no ponto mais baixo e no ponto mais alto do loop, que é essa parte da trajetória que a gente está interessado. Tem um raio aqui de curvatura de 12 metros. No ponto inferior da volta, o carro tem uma velocidade de 25 metros por segundo em módulo. Então aqui eu vou colocar a velocidade no ponto inferior, vai ser 25 metros por segundo. E a velocidade no topo, que eu vou chamar de velocidade no ponto superior, é 10 metros por segundo. E ele pergunta, nesse trajeto aqui, qual é o trabalho realizado pelo atrito sobre o carrinho. Bom, digamos que seja atrito cinético, a gente até poderia multiplicar a força de atrito pelo comprimento dessa semicircunferência se o atrito fosse constante. O atrito é constante? Bom, o atrito é cinético vezes normal, então ele vai ser constante se a normal for constante. A normal vai ser constante aqui ao longo dessa trajetória? Vocês devem ter feito lá na lista 9 um exercício que mostra que o valor da normal depende diretamente do valor da velocidade e da altura aqui, ou do ângulo aqui.
Então a gente estaria equivocadíssimo se supusesse força de atrito constante. Que instrumento que a gente tem para calcular o trabalho do atrito, então? Ora, qual é o trabalho resultante no carrinho? A gente vai ter o trabalho do peso, mais o trabalho da normal, mais o trabalho do atrito. São peso normal e atrito as forças que estão agindo no carrinho. O peso é conservativo. A normal vai realizar trabalho? Não. O trabalho vai ser zero porque a normal vai ser a todo instante perpendicular ao trajeto. O atrito é não conservativo. Se a gente olhar para a energia mecânica, então, a gente tem que a variação da energia mecânica vai ser trabalho não conservativo, que seria o trabalho da normal, mas o trabalho do atrito. A normal não faz trabalho, então o trabalho não conservativo é simplesmente o trabalho do atrito, que é o que a gente quer. Então, o que a gente precisa é calcular o quê? A variação da energia mecânica. Vai ser, então, a variação da energia cinética somada à variação da energia potencial gravitacional. Ou então, se a gente quiser também, a gente pode falar que a energia mecânica no topo ali, no ponto superior, menos a energia mecânica inicial, que é nesse ponto inferior aqui. O trabalho do atrito é, portanto, energia cinética no ponto superior mais energia potencial gravitacional no ponto superior menos energia cinética no ponto inferior somada à energia potencial gravitacional no ponto inferior. Aqui a gente tem massa vezes velocidade no ponto superior quadrado sobre 2 mais mg, altura no ponto superior, menos massa vezes velocidade no ponto inferior sobre 2 menos, certo? Porque está em evidência aqui, massa vezes g vezes altura no ponto inferior. A gente pode colocar a massa sobre 2 em evidência, então a gente tem velocidade no ponto superior ao quadrado, menos velocidade no ponto inferior ao quadrado, mais 2 vezes g vezes altura no ponto superior menos altura no ponto inferior. Eu nem precisei escolher o zero do potencial, porque o que me importa aqui é a diferença de potencial. Portanto, só a diferença de altura que é necessária. Colocando os dados aqui, a gente tem 120 kg sobre 2 vezes velocidade no ponto superior é 10. 10 ao quadrado menos 25 ao quadrado mais 2 vezes g. Para fazer sem calculadora, eu vou pegar g igual a 10, tá? Vezes a diferença de altura. Qual a diferença de altura? A altura no ponto superior vai ser a altura no ponto inferior mais 2 vezes o raio da circunferência, mais o diâmetro que está aqui, certo? Portanto, a diferença de altura superior menos inferior vai ser 24. Qual a unidade aqui? Metro quadrado por segundo ao quadrado, certo? Velocidade ao quadrado, aceleração vezes comprimento. Daí a gente vê que a unidade vai ser quilograma, metro quadrado por segundo ao quadrado, que é Newton metro, que é nosso querido Joule. Fazendo as continhas, a gente vai ter 60, 100 menos 625 mais 480, que é igual a menos 60, porque isso é um negativo, 525 menos 480, que é igual a menos 60 vezes 45. Logo, o trabalho do atrito vai ter sido menos 2,7 kJ.